Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha a gente aqui novamente, juntinhos, sempre dispostos aqui a dar o melhor para as nossas videoaulas. Sou a professora Alessandra e hoje estarei aqui com vocês, dando suporte aqui nos conteúdos do terceiro ano. Meus amores, que alegria saber que você está aí do outro lado da telinha, sempre nos acompanhando. Fico muito feliz e muito orgulhosa de cada um de vocês. Agora, meus amores, nós iremos às nossas videoaulas de hoje. Observem. A nossa videoaula de hoje será na disciplina de matemática, certo? Hoje nós vamos aprender um pouco mais essa disciplina muito importante. Espero que vocês tenham um entendimento maior sobre esse assunto. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre multiplicação com reagrupamento. Está lá no livro de vocês, na página 115 e também na página 116. Conforme a tia Alessandra já orientou para vocês, cada videoaula é um novo processo, é uma nova aprendizagem que você fica a par, né, em relação ao ensino aqui dos conteúdos do terceiro ano. Conforme nós já vimos, né, já estudamos lá as operações de adição, de subtração, agora já estamos estudando aqui a multiplicação. No início, nós estudamos as ideias de multiplicação, o nome dos termos da multiplicação e, conforme a tia Alessandra está falando, cada videoaula você não pode deixar de assistir as nossas videoaulas. Por quê? Porque sempre segue ali aqueles conteúdos de forma que seja, que você entenda bem mais. Tá certo? Então, na aula passada nós tivemos também a multiplicação com reagrupamento. Hoje, nessa nossa aula, daremos novamente essa videoaula. A gente sabe que nessa parte de multiplicação com reagrupamento é super importante e às vezes surgem muitas dúvidas. Então, por isso, a gente trouxe mais uma vez aqui para vocês essa parte da multiplicação com o reagrupamento. Então, vamos lá. No algarismo usual, nós realizamos o produto sem decompor os fatores na forma, tá certo? A gente, na forma, quando nós utilizamos o algoritmo usual, a gente não fica decompondo os fatores na forma escrita, escrevendo o nome destes fatores. Nós utilizamos o conhecimento do sistema de numeração decimal para fazer as devidas conversões de unidade em relação ao chamado SOB 1. Então, nós não escrevemos o nome desses números, nós utilizamos o algarismo em si para que possamos fazer ali, juntamente com o sistema de numeração decimal, fazer essas conversões de unidade, né, em relação ao chamado SOB 1. Então, pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção. Creio que vocês já assistiram na aula passada, aí agora a gente só vai mais reforçar esse ensino aqui para vocês. Então, estejam atentos. Olha só, voltando para a casa. Voltando para casa. Pela janela do ônibus, as crianças perceberam como era grande o prédio que visitaram. O prédio do museu tem 3 andares. Em cada andar há 15 salas de exposição. Aí ele quer saber o seguinte: quantas salas de exposição há no museu? E aí, como você resolveria esse problema? Pensa aí um pouquinho. Ah, tia Alessandra, deixa-me ver. Aproveitaria para
fazer alguma daquelas ideias de multiplicação? Ou já faria logo utilizando o quadro valor de lugar? Ou você já faria ali de memória, de cabeça, hein? Então, vamos lá. Mas vamos aprender aqui, passo a passo, algumas formas de resolvermos esse probleminha. Olha só, o Silas, ele resolveu da seguinte forma. Olha só a maneira que Silas utilizou. E a tia Alessandra vai estar aqui mostrando para vocês alguns métodos que vocês podem utilizar. Para saber o total de salas, devemos multiplicar 3 por 15, representando cada sala por um quadradinho. Então, o que foi que ele fez? Ele representou o total de salas, cada sala ele foi representando por um quadradinho. Então, ele fez da seguinte forma, fez da maneira visual, ali desenhando os quadradinhos, e depois resolveu colocar os números ali para fazer a sua continha. Colocou 3 vezes, e entre parênteses, ele colocou o 10 mais 5. Então, ele pegou o número 15 e decompôs, formando assim 10 mais 5. Agora, ele pegou esse primeiro número, que era o 3, e foi multiplicando por cada número que estava dentro do parênteses. 3 vezes 10, mais 3 vezes 5. No total lá, 3 vezes 10 é igual a 30. E 3 vezes 5 é igual a 15. Aí, no final, ele fez a sua somatória. 30 mais 15 igual a 45 salas. Esse foi o método que Silas utilizou. Vamos olhar se temos mais algum método? Sim, nós temos ali o nosso conhecido quadro valor de lugar, em que nós colocamos os números lá no quadro valor de lugar, que no caso é 15 vezes 3. Colocaremos lá de acordo com as unidades e as dezenas, tá? Sempre prestando atenção aí nos números para colocar os números nas ordens corretas. Agora, primeiro, multiplicamos 3 por 5 unidades. Então, 3 vezes 5 unidades será igual a 15. 15, você sabe que na representação é uma dezena e 5 unidades. Então, o que é que a gente faz? A gente escreve o 5 lá nas unidades e guardamos, ou seja, subimos esse número 1 lá para cima, onde está as dezenas. Depois, nós multiplicamos o 3 por uma dezena. Já sabe que a gente sai com o multiplicador, primeiro multiplicando nas unidades, depois nas dezenas. Se houver centenas, vai para centenas. Nosso caso, já multiplicamos pela unidade, agora vamos multiplicar pelas nossas dezenas. 3 vezes uma dezena é igual a 3 dezenas. Terminou por aqui? Não. Por quê? Porque eu não posso esquecer que eu já tinha aquela uma dezena. Eu pedi para que vocês subissem lá para as dezenas e reservasse lá. Agora você vai adicionar o resultado com aquela uma dezena que foi guardada, né? Literal, guardada. Então, 3 dezenas mais uma dezena é igual a 4 dezenas, formando assim o número 45. Mais uma vez aqui para vocês, olha, pelo modo assim bem, para que vocês possam entender o que houve, né? Como foi, ele pode realizar também. De outra forma também que ele pode ser realizado, olha. 15 vezes 3. Ele colocou lá os números. 3, primeiro ele colocou lá 3 vezes 5, que é igual a 15. Depois,
ele colocou lá o número aí na unidade. Como eu já vou para as dezenas, eu coloquei lá o 0, e aí vou para as minhas dezenas. 3 vezes 1, que é igual a 3. Assim, ele depois, no final, fez a sua somatória, que também deu igual a 45. Também podemos fazer da forma que nós utilizamos lá no nosso quadro valor de lugar, gente. Olha só. Pensa aí, olha só. 3 vezes 5, que é igual a 15, olha aquele número 1. Seguindo lá para lá na ordem das dezenas. Aí 3 vezes 1 é igual a 3, mais 1 é igual a 4. Ou seja, também podemos fazer de forma que não é necessário usar o quadro valor de lugar. Então, nós fizemos o que fizemos? 3 vezes 5 unidade é igual a 15 unidade. E 3 vezes uma dezena é 3 dezenas. Que adicionando aquela dezena que foi levada, temos 4 dezenas mais 5 unidades, que é igual a 45. Logo, há 45 salas de exposição no museu. Olha só agora o que vai acontecer. Outro probleminha aqui para que vocês possam entender aqui as nossas multiplicações. A área verde ao redor do museu, ela será ampliada. Um jardineiro plantará 23 árvores por dia, durante 6 dias. Quantas árvores ele plantará no total? Bom, aí o jardineiro já sabe que para determinar o total de árvores, devemos efetuar 6 vezes 23. E aí o Beto? Beto, ele, um meninozinho aqui do nosso probleminha, ele usou o papel quadriculado e representou cada árvore por um quadradinho. Olha só, ele fez da mesma forma que aquele nosso outro coleguinha. Ele usou a representação visual, né? Aí ele foi desenhando os quadradinhos que representavam, colocou lá o número 6 e foi desenhando 20 mais 3 na decomposição. Então, no caso, 6 vezes 6 vezes, aí colocou entre parênteses, 20 mais 3. Aí ele saiu multiplicando o número 6 aos números que estavam no parêntese. 6 vezes 20 e 6 mais 6 vezes 3. 6 vezes 20 é igual a 120. E 6 vezes 3 é igual a 18. No total, nós temos 138 árvores. Pelo modo prático, né? Da forma prática, nós temos da seguinte maneira. 23 vezes 6. Ele pegou 6 vezes 23 e já colocou lá no o número 18. Depois ele colocou o 0 nas unidades, pois agora ele está nas dezenas e fez 6 vezes 2, que é igual a 12. Somando ali, ele deu igual a 138. Na forma ali no quadro valor, no quadro de valor, aí nós temos aí 6 vezes 3, que é igual a 18. Sabemos que o número 8 fica ali na posição das unidades. O número 1 segue lá para onde está as dezenas e deixa ele lá. Aí eu vou agora para multiplicar as minhas dezenas. 6 vezes 2 é igual a 12. Porém, gente, você sabe que eu tenho aquele 1 que foi adicionado. Então, 12 mais 1 é igual a 13. O que eu faço? Coloco o 3 aí embaixo da ordem das dezenas e o número 1 levo lá para as centenas.
Gente, tinha algum número ali para eu multiplicar com as centenas? Não, tia Alessandra. Porém, não subiu um númerozinho para lá? Então, aquele número que subiu para lá, eu desço ele lá para o meu resultado, formando assim o número 138. Posso fazer também da mesma maneira, né, de uma forma mais resumida, ali no finalzinho, onde tem a 23 vezes 6. Da mesma forma, 6 vezes 3, que é 18, aí sobe 1. 6 vezes 2, que é 12, mais 1, 13. Então, observe assim o jardineiro plantará 138 árvores. Brincando no ônibus. Com o passar do tempo, as crianças inventaram uma brincadeira: fazer de cabeça cálculos com os números das placas dos automóveis. Veja aquela placa, Beto. Multiplique o número 136 por 3. Como você efetuaria esse cálculo? Vamos ver aqui. No quadro valor de lugar, nós pegaríamos o número 136 vezes 3. Olha de uma forma mais extensa, né? Que eles também mais produzem o mesmo resultado. Lá no primeiro exemplo, eu tenho 6 vezes 3, que é igual a 18. Como eu vou para a ordem das dezenas, lá embaixo eu coloco 0 na minha unidade e vou só para as dezenas. 3 vezes 3, que é igual a 9. Depois, eu vou lá na minha ordem das centenas. Então, eu coloco 0 na unidade, 0 na dezena, e 3 vezes 1 é igual a 3 centenas. E faço o total. Essa aí é a forma mais detalhada. Aí nós temos, gente, ali nossa forma do quadro valor de lugar, que 3 vezes 6 é igual a 18. Coloco 8, sobe lá aquele número 1 lá para as dezenas e deixa ele reservado lá. 3 vezes 3 é igual a 9, mais 1 é igual a 10. O que é que eu faço? Coloco 0 e subo o número 1 lá para a minha ordem das centenas. 3 vezes 1 é igual a 3, mais 1 que está lá para ser adicionado. Então, eu vou colocar que 3 mais 1 é igual a 4. E ali, olha só o meu resultado. E na forma mais simplificada que nós temos, é 136 vezes 3, tirando ali do quadro valor de lugar, e vou fazendo. 6 vezes 3, 18, que sobe 1. 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Coloco 0, vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Formando assim o número 408. Observe que todas as três formas, o resultado é o mesmo. Então, agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro, que será lá na página 119. Lá na página 119. Vamos lá. Vamos observar o que diz lá nessa página. Na página 119, diz o seguinte: nós temos aí, no item D, E e F, nós temos lá os 3 probleminhas. É que eu quero que vocês façam de acordo com o que nós explicamos para vocês em relação à multiplicação. Você pode utilizar tanto o quadro de valor, como também pode utilizar aquela forma bem mais simplificada, tá? Sem o quadro de valor. Você faz e arma todo o seu cálculo e depois coloca a resposta final. Tá certo, meus amores? Queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham observado bem. Observem que a multiplicação não é difícil, ela requer que você tenha o conhecimento da tabuada e que você também estude e tenha atenção. Então, um grande beijo, forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um.
Tchau, meus amores. Deus abençoe vocês.